Bom, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem, que estejam curtindo o evento, tanto aqui quanto online. Eu e a Nath, a gente está super feliz de estar aqui, de poder compartilhar para vocês uma experiência, né, que nós tivemos, um fluxo de trabalho que nós experimentamos, que deu muito certo, que a gente sentiu alguns diferenciais. E a nossa ideia é compartilhar aqui para que vocês tentem isso com vocês, com o time de vocês, na empresa de vocês, e que vocês experimentem e também possam adaptar, né? Nada que a gente vai falar aqui é uma regra, né? Foi uma vivência que nós tivemos. E aí, para a gente começar aqui, para vocês nos conhecerem um pouco, eu sou a Aline Narimatsu, eu trabalho como Product Designer na Petloves, viemos já todas caracterizadas aqui. Mas eu trabalho com design já tem uns 12 anos, e aí eu dei uma volta, acho que quem estava na trilha viu que tem muita transição de carreira. Eu fui uma pessoa que também fiz transição de carreira, e aí foi permeando por design gráfico, embalagem, produto físico, até que eu caí aí em UX, mas também me especializei em branding. Eu sempre gostei muito da parte mais estratégica, da parte mais de negócio, de estar ali um pouco mais próximo, enfim, trocar ali um pouco mais. E também acabei me aventurando aí no meio do empreendedorismo. Tive uma consultoria focada em startups, tipo, de branding focada em startups. E também ajudei a fundar um projeto de empreendedorismo feminino com mais 22 mulheres. Foi um super desafio, porque algumas delas nem estavam aqui no Brasil. Então, foi um projeto bem pulverizado. E foi super legal. Então, assim, deu para dar uma experimentada aí um pouco de cada coisa. E aí, no ano passado, eu vim para a Petlove trabalhar como designer de produto. E hoje eu faço parte do time de personalização, que cuida de olhar para toda a jornada, todos os pontos de contato que um tutor de pet pode ter com todas as marcas do nosso grupo, e a gente olhar para isso de uma forma única e personalizada. Bom, sou a Nath, assim como a Aline, eu também fiz transição de carreira, então a área de produto também é uma área nova, e a gente vê muitas pessoas nesse movimento. Tenho 27 anos, sou carioca, acho que isso está aqui entrega um pouquinho, apesar de eu estar meio rouca. Contando um pouquinho do meu background, né? Eu já trabalhei desde os 17 anos, então já trabalhei com bastante coisa, mas a gente destacou aqui algumas das nossas experiências. E aí eu quis trazer um pouquinho sobre empreendedorismo. Então, eu tive uma marca de brigadeiros gourmet com 2 amigas, a gente fazia casamento, 15 anos, aniversário, e acho que isso trouxe muito o senso de dono, que hoje a gente vê como valores e diferenciais em várias empresas. Foi uma experiência única, eu tinha que ser um pouquinho de todos os papéis, porque só tinha gente para fazer tudo. Depois, eu migrei para a área de atendimento ao cliente, suporte, então eu fiquei account de vários marketplaces, estava dentro de uma organização grande, e isso me trouxe muito a visão do cliente, de quais eram as necessidades do cliente, como que eu criava essa empatia, eu que recebia isso, todos os lados de negócio também, e comecei a fazer a ponte com o time de tecnologia. Então, trabalhava nessa época num e-commerce, e eu comecei a trocar muito com o time de tecnologia, e foi aí que eu conheci essa área e me apaixonei. E meu primeiro contato foi como Scrum Master. Na verdade, eu fiz uma transição interna na empresa, cheguei a trabalhar 1 ano como Scrum Master, e a squad que eu estava inserida na época não tinha um PO. Então, meu líder começou a me puxar para ter essa visão de produto junto com ele, começar a construir backlog, roadmap, e essa transição, para mim, ela aconteceu de uma forma um pouquinho mais gradual. Quando eu vi, eu já estava atuando como PO, e aí veio um convite formal para eu assumir uma vertical, de fato, ter ali o cargo PO que eu já vinha exercendo. E no ano passado, assim como a Aline, eu também vim para a Petlove. Hoje eu sou PO da squad de catálogo, então a gente olha para toda a parte de sistema de busca, departamentos, categorias, toda a parte ali do catálogo do nosso e-commerce, e como que a gente traz também essa visão de ecossistema, que hoje é a Petlove, para a gente também trazer produtos, serviços, saúde, tudo para dentro da experiência dos tutores. Bom, e aí, por que a gente está falando sobre esse assunto, né? A gente não é do mesmo time, só que a gente tem um passado juntas, nós já trabalhamos juntas como UX e como PO, e foi um cenário em que eu trabalhava numa startup que estava passando por um processo de aquisição pela empresa que a Natália trabalhava, e a gente tinha que lançar um produto assim meio que juntos, e foi um desafio muito grande. Os nossos prazos não eram assim reais, eram projetos muito complexos também. Então, a gente percebeu que, quando a gente começou a se posicionar... Deixa eu passar aqui.
a se posicionar como sócias, né, no produto, onde eu compartilhava o que eu sabia da empresa que eu estava, ela também, e regras de negócio, e fluxos, e, enfim, como as coisas aconteciam, a gente começou a perceber que a gente estava conseguindo alcançar parte dos nossos objetivos, parte do desenvolvimento também desses projetos e do produto. E aí, agora, assim, vivendo, né, isso, estarmos na Pet Love, na Pet Love, a gente tem um valor de sermos donos e sócios. Então, a gente é constantemente incentivado e estimulado a se posicionar dessa forma, né? Então, a gente também entende que quanto menos a gente trabalhar como indivíduo, a gente trocar mais com as pessoas, trabalhar mais como time, isso vai, com certeza, influenciar na qualidade do nosso trabalho, da experiência que a gente vai entregar, o sucesso que o nosso produto vai ter. E, bom, o objetivo nosso aqui é compartilhar um pouco desse fluxo de trabalho que a gente vivenciou, que é algo que a gente também tenta aplicar hoje, mesmo estando em times diferentes, como que a gente faz essa troca, como que a gente envolve as pessoas no processo. E... Está passando? Foi? Não. Está mostrando diferente. Desculpa, gente. E também é um assunto que... Bom, acho que todo mundo aqui já vivenciou diversos tipos de empresa, e nem sempre é algo que flui tão bem, né? Essa sinergia, essa troca, esse incentivo, nem todo mundo tem esse tipo de valor na empresa. Então, é algo que todo mundo tem, todas as empresas têm, o principal recurso que são as pessoas, só que, muitas vezes, esse tipo de sinergia não é bem explorado. Então, a gente quer compartilhar aqui um pouquinho do que a gente fez. Bom, e agora a gente quer chamar vocês para participarem um pouquinho com a gente. A ideia aqui é ser um bate-papo, uma troca, todo mundo poder estar junto com a gente. Queríamos pedir para vocês lerem esse QR Code. Tem uma perguntinha e aí algumas opções. A gente vai dar uns minutinhos aí. O pessoal do online também, preencham. E a gente já compartilha aqui o resultado com vocês. O foco aqui é a gente estar trazendo algumas dores que a gente acredita que são muito presentes no nosso dia a dia, e queremos falar um pouquinho sobre elas, aí, para seguir o que a Aline trouxe. Deu ruim. A internet? Vamos olhar aqui no celular. Uau, quantas respostas. Deixa eu falar aqui para vocês. Bom, tem gente votando aí ainda, mas tivemos quase 110, passando de 110 respostas. Mas a gente colocou aí alguns problemas que vocês provavelmente já se depararam, né? Então, 100 pessoas... Os números estão mexendo aqui ainda, mas eu vou falar. 100 pessoas falando sobre falta de alinhamento com os stakeholders, 94 pessoas falando sobre atrasos nas entregas por falhas no processo, 91 pessoas com imprevistos que poderiam ter sido evitados, 85 de baixa previsibilidade da entrega ou status da demanda, e 54 falando sobre o resultado que não faz sentido para as hipóteses levantadas. Os números continuam aumentando. Que bom, gente. Continua respondendo. Depois a gente compartilha o resultado final com todo mundo. Ai, gente, calma aí que é muito difícil de mexer olhando para outra tela. Tá indo. Pronto.
Beleza, e falando um pouquinho sobre essas dores que a gente levantou. Então, falta de alinhamento com os stakeholders estava ganhando, acho que é algo que todo mundo passa um pouquinho, até em outras áreas. E isso acontece muito quando a gente não envolve todas as áreas necessárias, ou quando outras áreas poderiam contribuir com a gente, com alguma informação, alguma troca, e a gente não envolve, né? E quando a gente se posiciona como sócio, tem aquela máxima de que dividir é somar e multiplicar. Então, se a Aline fala com 2 stakeholders, eu falo com 2, parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, a gente falou com 4. Então, a partir do momento que a gente troca isso, a gente vai exponenciando quantos stakeholders a gente falou, quantas pessoas a gente consultou, para o nosso processo ter mais base, mais conhecimento. Atraso nas entregas por falhas no processo. Então, por exemplo, a gente rodou uma pesquisa, um teste de usabilidade que ele não era eficaz para responder às nossas dúvidas. Então, na hora que a gente montou ali um roteiro ou a gente estruturou, a gente não fez da melhor maneira. E aí a gente rodou tudo isso e, no final, não trouxe as respostas que a gente precisava. Então, a gente precisa refazer algum processo e, com isso, a gente atrasa todas as nossas entregas e o planejado. Imprevistos que poderiam ter sido evitados. Então, de repente, um cenário que ele não foi mapeado e ele invalida o fluxo que a gente tinha pensado. Então, por exemplo, o exemplo de, se a gente for fazer o redesign de alguma tela, de algum projeto, às vezes a gente não tem um conhecimento complexo do fundo atual. Então, a gente não conhece o fluxo atual, como que a gente vai fazer o redesigner disso? Baixa previsibilidade da entrega e o status da demanda, essa eu já vivi bastante. Então, muitas vezes, o PO, a pessoa de produto, não tem visibilidade de qual é o status que está em UX, a gente não sabe o que avançou, o que não avançou, o que está faltando, e a pessoa de UX não sabe qual é o timing, a prioridade, como é que a gente está ali em relação aos ânimos e ao termômetro que a gente está para aquela entrega. E o resultado não faz sentido para as hipóteses levantadas. Então, às vezes, no final, as hipóteses que a gente levantou, elas não são validadas e a gente fica no escuro. E precisa ficar voltando sempre para a etapa inicial ali do nosso discovery. Bom, e aí, quando a gente estava até montando essa palestra, a gente começou a pensar um pouco mais em quais foram as etapas, quais foram os principais diferenciais de tudo que a gente tinha vivido, para poder fazer esse comparativo com essa relação, né, com essa relação de sociedade que a gente estava criando. Então, a gente percebeu que deixar um espaço aberto, né, construir, na verdade, esse tipo de espaço, seja com o PO, seja com o desenvolvedor, seja com outras pessoas ali da squad, ou até mesmo envolver stakeholders no processo, ter esse espaço foi algo que fez diferença, seja para trazer pontos profissionais e até mesmo pessoais, né? Acho que é difícil a gente conseguir até separar o que é pessoal, o que é profissional, né? Afinal, somos uma pessoa só. A gente também tinha muitos momentos de troca, né? Não só no começo, que tinha muita adaptação, muita coisa nova surgindo, mas a gente começou a ter até assim, rituais que a gente não perdia, né? A gente valorizava esses momentos e também incentivava esses momentos de troca sempre que dava assim, para colocar na nossa rotina, mesmo com reuniões e tudo mais. E, nesses momentos, a gente tinha uma somatória das nossas visões. Então, eu trazia ali muito mais uma visão de usuário, de, enfim, coisas que eu tinha vivenciado em relação no produto e a forma como o usuário se sentia e usava. E a Natália trazia mais uma visão ali mais de negócio, ou trazia, às vezes, os ânimos que ela falou dos stakeholders. Então, quando a gente tinha essa somatória das visões complementares, a gente conseguia ter uma visão maior, né? A gente não ficava ali tão enviesado no nosso dia a dia. E a gente também, assim, até no título da nossa palestra, fala muito sobre um produto de sucesso, né? A gente quis aqui trazer qual é a nossa definição, porque é algo que a gente acredita, né? Assim, não é uma definição assim de um livro, de uma metodologia específica, mas não é um produto que só gera valor para a empresa e para os usuários. Eu acho que isso é algo que, enfim, todo mundo tenta fazer, né? Mas acho que também o mais importante é a gente se sentir motivado, a gente se identificar com o propósito do produto, por que a gente está fazendo, a gente ter o engajamento do time e sentir que todo mundo está ali na mesma, né? E acho que isso também engaja tanto quanto ver que está dando resultado, que está dando dinheiro, enfim, que também é algo que todo mundo quer. E, assim, não existe receita de bolo, né? A gente sabe que, enfim, quem não gostaria de que houvesse receita de bolo para tudo que a gente fosse fazer. E também a gente sabe que
assim, pessoas são diferentes, existem personalidades diferentes, as culturas, né, das empresas também são diferentes, então a gente sabe que nem sempre vai ter uma afinidade, que nem sempre vai ser tão fluido quanto a gente gostaria, mas a gente aposta aí em alguns ingredientes que a gente vai mostrar aqui para vocês, que são os pilares que a gente detectou nessa relação de sociedade. Vou passar aqui rapidinho, mas a gente vai entrar no detalhe de cada um, tá? Então, como pilar, a gente tem a comunicação, a visibilidade, a troca e a transdisciplinaridade. Bom, quando a gente fala de comunicação, é um dos maiores desafios das empresas, né? E a gente sabe o quanto que essa troca faz falta. Acho que o cenário da pandemia ensinou muita coisa para a gente. No início, a gente não se comunicava, depois era reunião demais, a gente começava o dia com 10 reuniões, e agora a gente tenta cada vez mais otimizar e tornar esse tempo produtivo. Mas era muito um receio, um medo de como que a gente trazia essa comunicação e a gente não ficava desalinhado num momento de pandemia, onde as pessoas não estavam mais juntas, né? Então, é algo que a gente sempre precisa adaptar. E aqui a gente está falando de uma comunicação efetiva, de uma comunicação não violenta, de uma comunicação inclusiva, onde você respeita o outro, você respeita o jeito que o outro se comunica. Então, como a Aline falou, as empresas têm culturas diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, e a gente tem que ir se adaptando para conseguir tirar valor disso, né? As pessoas precisam ter espaço para se sentir à vontade para comunicar. Então, trouxemos até alguns exemplos. Então, espaço com abertura e empatia, one-on-one, happy hour. Então, a galera que ali, de repente, é mais introspectiva, como que a gente abre o espaço para a pessoa se sentir à vontade, tirar uma dúvida, fazer aquela pergunta idiota, que não existe pergunta idiota, não tem pergunta idiota, mas como que a pessoa sente esse espaço e abertura, que ela não vai ser julgada, que ela pode falar, trazer ideias e sugestões. One-on-ones, então, momentos onde a gente está focado ali no outro, em se comunicar com o outro, em ter esse espaço com o outro. E happy hour, porque, gente, sou carioca, a Aline é paulista, mas acho que todo brasileiro gosta de um happy hour, né? E aí a gente também trouxe os valores que a gente acredita que cada pilar traz. Então, quando a gente fala de valores para a comunicação, a gente cria essa relação de confiança e de troca também, e a gente reduz riscos, porque a partir do momento que a gente está se comunicando, a gente vai entendendo ali os riscos que a gente pode correr e minando eles. O segundo pilar é a visibilidade. E a visibilidade ela é consequência de uma boa comunicação. Acho que vocês vão perceber que nos próximos pilares, uma coisa meio que acaba levando a outra ou sendo uma plataforma para o próximo pilar se desenvolver, né? E na visibilidade, assim, é imprescindível que a gente tente colocar isso como uma boa prática no nosso dia a dia, desde pequenas demandas, responsabilidades que a gente possa vir a ter, até status, né? Coisas que outras pessoas também precisam estar sabendo. Quando a gente faz reuniões de alinhamento, coisas que são ali mais estratégicas, quanto mais visível você deixa essa informação para todo mundo que está envolvido, melhor, né? E indo já para exemplos do que a gente pode estar fazendo, além dos alinhamentos, a gente sabe que hoje a gente tem muita reunião, então acho que tem uma certa dosagem da gente conseguir entender quais são esses alinhamentos mais estratégicos e quais são as pessoas estratégicas que precisam estar, né, que precisam ter visibilidade de qual é o assunto, quais são as informações, os dados, as dores, envolver todo mundo nesse momento. Da área de produto, né, as cerimônias, review com todo o time. Recentemente, na review de um time que eu fazia parte antes, a gente começou a envolver stakeholders. Então, a gente envolveu o head da nossa BU para começar a ter um pouco mais de visibilidade sobre as coisas que a gente estava fazendo, que o time técnico estava desenvolvendo, porque, às vezes, ele conseguia trazer algum tipo de alguma contribuição futura que, muitas vezes, a gente, ali no nível produto, não estava tendo acesso. Então, quando ele participava e também somava, ali, a gente falou, nossa, caramba, eu já posso construir aqui um sistema que, no futuro, vai suportar tal coisa. Então, a gente também experimentou, foi algo que deu super certo, então, é algo que também dá para a gente testar, mas as cerimônias que a gente conhece também são momentos bons para a gente trazer essa visibilidade. Como valor gerado, quando a gente, né, divide tudo isso e todo mundo tem essa visibilidade, a gente consegue descentralizar a informação. Então, assim, imprevistos acontecem. Se eu sou detentora daquela única informação e, sei lá, eu faltei, aconteceu alguma coisa, não tem uma documentação, né? Acho que a documentação também é um bom exemplo de como a gente dissemina essa visibilidade, as coisas vão ficar retidas comigo, né? Então, a gente descentraliza a informação. E, uma vez que tudo isso está mais capilarizado, o time começa a ter uma visão mais do todo. O time começa a construir essa sensação, né, esse senso de dono do produto.
Falando um pouquinho de troca, acho que troca é uma palavra que a gente vai falar bastante aqui no nosso papo, mas a troca ela é fundamental para a gente construir esse pertencimento, essa sensação de que a gente realmente faz parte de algo, que a gente tem propriedade com algo. E aí trouxemos até alguns links aqui de pesquisas do GPTW, mas acho que várias empresas e pesquisas que falam sobre ambiente de trabalho trazem essa visão de que os funcionários eles se sentem mais engajados quando eles veem um propósito, quando eles veem valor, quando eles sentem que fazem parte daquilo, que o trabalho deles gera um resultado relevante e importante. Então, essa relação de ser um ambiente colaborativo, um ambiente de troca, faz com que as pessoas se sintam parte cada vez mais disso. E exemplos, a gente tem aí como um exemplo o processo de discovery. Então, benchmarking, teste de usabilidade. Na PetLove, a gente faz um pré-discovery, onde a área de produto, negócios, começa já a trazer vários dados para trazer um brainstorming um pouco mais completo ali para o time de UX. Aproveitando, vou mandar um beijo para a Camis, que hoje é minha duplinha e não pôde estar aqui com a gente. E a gente faz muito esse processo juntas. Então, a gente troca muito desde o início ali da nossa concepção de produto até o momento final. E aí, é claro que, ao longo disso, a gente vai envolvendo todo o time. A gente está chamando nossos desenvolvedores, líderes, time de dados, agile, enfim, todo mundo começa a fazer parte desse processo. Versionamento, então, quando a gente tem uma iniciativa muito grande, um produto muito grande, como que a gente quebra isso? Como que a gente versiona? Isso não pode ser pensado só do ponto de vista de produto, nem só do ponto de vista de UX, nem só do ponto de vista de desenvolvimento. Nosso objetivo é gerar valor, a gente entregar algo que gere valor para os usuários e para a empresa. Então, quando a gente une as áreas para pensarem nesse versionamento, a gente faz essa troca, a gente é mais assertivo. E priorizações, a mesma coisa. Então, eu não tenho conhecimento especializado em UX, a Aline não tem produto, nós duas não temos em desenvolvimento. Então, às vezes, a gente precisa priorizar alguma coisa antes da outra, e é importante a gente estar trocando com todos do time para a gente fazer isso da melhor maneira. E valor gerado é esse senso de pertencimento que a gente falou, a gente realmente cria uma união, a gente atua como time, como dupla, como sócios, e propriedade para contribuir. Então, eu começo a ter mais conhecimento, ter mais base e propriedade, para eu também me sentir à vontade para participar desses momentos de troca e contribuir com a minha visão, com outras experiências, coisas que eu já vivenciei. E até pegando um gancho disso, né, de você começar a ter essa propriedade para compartilhar, né, para contribuir, de, às vezes, um assunto que não é originalmente, né, a nossa especialidade ou a nossa área de atuação. O pilar da transdisciplinaridade vem meio que para explicar um pouco isso. Os times, né, as squads, o formato que as empresas de tecnologia acabam trabalhando, formam esses squads que são multidisciplinares. Então, tem um desenvolvedor, front, back, enfim, depende do tipo do time, mas tem um UX, tem um PO. E essa estrutura tem ali as suas especialidades, mas a transdisciplinaridade é quando você soma tudo isso e você transforma uma disciplina. Então, eu transformo o UX, então, a parte de UX e produto, quando eu somo isso, isso gera um outro conhecimento. E aí eu me aproprio desse conhecimento. Além disso, também, quando uma das coisas que a gente percebeu que aumenta esse senso, né, e que eu também aprendo mais sobre isso, é quando eu participo, quando eu sou responsável por uma parte que, em tese, eu não seria responsável. Então, por exemplo, vamos supor, um tipo de pesquisa ou teste de usabilidade, quem faria normalmente seria um UX. Mas será que a minha PO não pode estar junto comigo? Será que, às vezes, um desenvolvedor não pode estar comigo? Será que ele também não tem curiosidade de saber como é? E aí ele vai se apropriando daquele processo, ele vai saber por que demora, ou por que, enfim, quais são as dificuldades. A gente também começa a criar até uma certa empatia pelo que o outro faz. Então, estar responsável, né, por uma parte do projeto que originalmente não somos responsáveis, faz a gente aprender ali um pouco na marra, mas assim é um aprendizado que fica, né, porque a gente vivencia essas etapas. Então, como exemplo, né, a criação de roadmap em conjunto. Normalmente, isso é algo que vem de produto, que está alinhado com os OKRs da empresa, alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, eu acho que todos os roadmaps que eu participei, e aí eu pude participar como UX, eu trazia a minha visão ali de usuário, do que eu via de evolução, do que eu estava fazendo de feature, de, enfim, versionamentos que a gente passou. E aí eu falava para o PO, olha, eu acho que se a gente está focando isso nesse quarter, no próximo vai fazer sentido a gente fazer isso. Putz, é verdade. Então, toda essa colaboração começa a ficar ali mais equilibrada, né? Acho que até mais sincronizada.
A parte de brainstorming, né, quando a gente coloca um monte de gente na sala e coloca pessoas, stakeholders de áreas diferentes, escuta as dores, as ideias. Às vezes, uma pessoa do comercial tem um viés específico de uma dor específica do usuário ou, né, do que ele vive ali no dia a dia, que vai ser diferente do tipo de dor que eu escuto. Então, esse tipo de brainstorming é super importante para a gente ouvir visões diferentes. E essa parte do aconselhamento não só pode ser um aconselhamento sobre uma fase específica de dificuldade de um projeto, mas como vivenciando todos esses pilares, né? Sei lá, eu me sinto um pouco mais proprietária daquele conteúdo. Eu tenho a minha visão e aí a Natália me traz uma dificuldade de um projeto. Eu falo, olha, você já pensou em talvez ir para esse caminho? Ou já considerou? Ou na reunião do time de design eu escutei uma estratégia assim, assim, assado. E se a gente trouxesse para cá também? Então, os aconselhamentos também vão surgindo nesse momento. E, como valor gerado, a gente consegue ter essa visão holística, né? A gente consegue ter essa visão do todo. E também a gente consegue até reduzir, né? Ter ali uma gestão de conflitos. Porque eu antecipo, porque eu sei o que pode dar errado. Todos os momentos de troca em que a gente fala, enfim, não vai dar para acontecer, qual é o tempo, quais são as dificuldades, a gente também consegue, né, evitar aí possíveis conflitos de projetos, features e outras coisas. E aí, assim, como a gente falou de receita de bolo, né, qual que seria o resultado dessa mistura de ingredientes que a gente está trazendo aqui para falar para vocês? É essa sinergia de PO e UX, mas que eu também acrescentaria aqui desenvolvedores, enfim, acho que todo mundo que está envolvido num projeto, acho que esses pilares eles são adaptáveis e cabem aí um pouco nessa receita de bolo. Bom, a gente trouxe também um pouquinho de como a gente mantém essa boa prática e o que a gente ganha com isso. Então, é muito importante a gente praticar a sociedade no nosso fluxo de trabalho. Então, a rotina é puxada, a Aline, como UXer, vai ter ali as tarefas dela, as demandas dela, a rotina dela, e eu, como PO, a mesma coisa. Então, a gente precisa, dentro das nossas funções, atribuições e agendas, encaixar momentos para a gente praticar isso. E é um pouco do que a gente falou quando a gente disse de valorizar os momentos de troca. A gente precisa valorizar esse processo. Isso é uma construção, isso é algo que a gente precisa ir adaptando. Então, fica mais fácil da gente, de fato, manter isso e continuar cultivando esses pilares. A gente aprende muito, então a gente falou bastante de transdisciplinaridade, de comunicação, de troca. Então, aqui o conhecimento ele fica exponencial. A gente vai crescendo como indivíduo, e a gente vai crescendo como dupla, como sócios, e a gente vai crescendo como time e como empresa. Conhecimento acho que é a moeda mais cara que a gente tem hoje, né? Porque conhecimento é algo que as pessoas não tiram da gente, é um valor que ele não é tangível. E a gente consegue gerar mais valor para empresas e usuários. Então, a gente, construindo essa vivência de sociedade, a gente vai ter mais assertividade no nosso trabalho, nas soluções que a gente vai trazer, a gente vai inovar cada vez mais, a gente vai sair da caixinha, a gente vai se diferenciar, e hoje em dia o mercado é muito competitivo, então a gente precisa estar o tempo todo se diferenciando e inovando. A gente consegue contribuir mais para os nossos colegas de trabalho, então ter um ambiente de mais sinergia, troca e aprendizado para todo mundo também, e, com certeza, criar aí produtos mais consistentes e alinhados à estratégia da nossa empresa, e é o que, de fato, vai gerar valor para os nossos usuários. E é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Acho que é a parte de perguntas em outra sala. E a gente vai deixar aqui o nosso LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas, críticas, sugestões, fiquem à vontade.